Olá, sou Maxileide Leandra Silva, curso Licenciatura em História, pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Meu RU é 1952171, o meu tutor é Natalino de Souza Breves. Essa é a minha segunda aula do estágio supervisionado docência no ensino médio. Vou continuar falando sobre a ditadura militar brasileira. Falsa ameaça comunista. O principal argumento para a instauração de uma ditadura militar no país foi a iminência de uma ameaça comunista no país em 1964. No entanto, segundo o historiador Rodrigo Pato Samota, doutor em História pela USP, professor do Departamento de História da UFMG, o Brasil nunca esteve perto do comunismo, nem mesmo em 1964, o ano de início da ditadura militar no Brasil. O historiador diz ainda que a ideia de dizer que houve tais ameaças seria para intensificar uma campanha de grupos de direita em defesa daquele período e de dar legitimidade a um governo comandado por militares. Em outro trecho afirma: conexões civis do regime. A partir da década de 2000, vários historiadores passaram a defender a ideia de que o golpe, assim como a ditadura que se seguiu, não foi exclusivamente militar, sendo na realidade civil-militar, pelo menos no início. Houve apoio ao golpe por parte de segmentos importantes da sociedade, os grandes proprietários rurais, uma grande parte da classe média urbana, que na época girava em torno de 35% da população total do país, e o setor conservador e anticomunista da Igreja Católica, na época majoritário dentro da Igreja, que promoveu a Marcha da Família em Deus pela Liberdade em 19 de abril de 1964. No entanto, a população brasileira, à época, ainda majoritariamente rural e em grande parte analfabeta, e na época sem direito a voto, manteve-se quase sempre inerte e distanciada da sociedade política nacional. No entanto, a exceção eram as ligas camponesas, lideradas pelo advogado Francisco Julião, que lutavam pela reforma agrária. Entre as figuras históricas civis afinadas com o movimento militar estão os governadores Magalhães Pinto, Minas Gerais, Adhemar de Barros, São Paulo, e Carlos Lacerda, Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro. O apoio clerical, no entanto, não era completo. A partir de outubro de 1964, especialmente quando ativistas católicos de esquerda foram presos, certos setores da chamada ala progressista da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, passaram a denunciar a violência contra o governo militar. Grande parte da imprensa, os chamados diários associados, que eram compostos por revistas, rádios, jornais e emissoras de TV como o Globo, Rede Globo, Folha do Estado de São Paulo, Correio da Manhã, Jornal do Brasil e o Estado de São Paulo, festejaram a disposição do governo de Goulart. Contrariando essa tendência, apenas o jornal Última Hora combateu o golpe, o que levou seu diretor Samuel Weiner a exilar-se. Cronologia: golpe militar e sua influência estrangeira. Tropas militares na madrugada de 31 de março de 1964, sob o comando do general Olímpio Mourão Filho, marcharam de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro com o objetivo de depor o governo constitucional de João Goulart. O presidente encontrava-se no Rio de Janeiro quando recebeu um manifesto exigindo sua renúncia. O chefe da Casa Militar, general Argemiro de Assis Brasil, não conseguiu colocar em prática um plano que teria a função de impedir um possível golpe. Os partidos de sustentação do governo ficaram aguardando a evolução dos acontecimentos. O presidente de Brasília seguiu para Porto Alegre e se refugiou numa estância de sua propriedade e depois rumou ao Uruguai no dia 4 de abril de 1964. Porém, o presidente do Senado Federal declarou vagas a presidência e a vice-presidência da República no dia 12 de abril de 1964, com Goulart em território nacional, e impulsou o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, na presidência da República. No dia 2 de abril ocorre a Marcha da Vitória, na cidade do Rio de Janeiro, garantindo apoio popular à deposição do presidente João Goulart. Blindados, viaturas e carros de combate ocuparam as ruas das principais cidades brasileiras. Sedes de partidos políticos, associações, sindicatos e movimentos que apoiavam reformas do governo
foram destruídas e tomadas por soldados fortemente armados. À época, estudantes, artistas, intelectuais, operários se organizaram para defender as reformas de base. A sede da União Nacional dos Estudantes, UNE, foi incendiada. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o golpe militar foi saudado por importantes setores da sociedade brasileira. Grande parte do empresariado, da imprensa, dos proprietários rurais, vários governadores de estados importantes como Lacerda, da Guanabara, Magalhães Pintos de Minas Gerais e Adhemar de Barros de São Paulo, além de setores da classe média, pediram a estimulação e a intervenção militar como forma de pôr fim à ameaça de esquerdização do governo de controlar a crise econômica. Os Estados Unidos, que já vinha patrocinando organizações e movimentos contrários ao presidente e à esquerda do Brasil durante o governo de João Goulart, participaram da tomada de poder, principalmente através de seu embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, e do adido militar, Vernon Walters, e havia decidido dar apoio armado e logístico aos militares golpistas. Caso estes enfrentassem uma resistência armada por parte de forças leais a Jango, em Washington, o vice-diretor de operações navais John Chevy ordenou o deslocamento para a costa brasileira, entre Santos e Rio de Janeiro. Deu uma força-tarefa da Marinha Americana, incluindo os porta-aviões, 6 contrapedreiros, um porta-helicóptero e 4 petroleiros. Operação que ficou conhecida como Brother Sun. Após a deposição de João Goulart vieram os atos institucionais, mecanismos jurídicos autoritários, criados para dar legitimidade a ações políticas contrárias à Constituição Brasileira de 1946, que consolidaram o regime militar implantado. O presidente João Goulart permaneceu em território brasileiro até o dia 2 de abril. Nesse dia, em um golpe parlamentar, o Congresso Nacional, pela voz do senador Auro de Moura Andrade, declarou que a presidência da República estava vaga e deu posse para o presidente da Câmara dos Deputados, que permaneceu no cargo até 12 de abril de 1964. Embora representasse um papel meramente decorativo, o governo era exercido pelos ministros militares. Em uma inversão constitucional, os militares, passando de defensores da Constituição e subversivos dela e causadores de uma crise política, acabou predominando a força das armas e o presidente da República foi deposto. Goulart partiu para exílio no Uruguai, morrendo na Argentina em 1976. Governo de Castelo Branco, 1964 a 1967. Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente de fato do regime militar. O Congresso Nacional ratificou a indicação do comando militar e, em eleição no dia 11 de abril de 1964, elegeu o presidente da República e Marechal Castelo Branco, então chefe de Estado-Maior do Exército. Como vice foi eleito o deputado do PSD José Maria Alckmin, secretário de Finanças do governo de Minas Gerais. O governador desse estado, Magalhães Pinto, havia participado do golpe. A posse de Castelo Branco ocorreu em 15 de abril de 1964, tendo permanecido na presidência até março de 1967. O presidente Castelo Branco iniciou um governo militar, compôs o seu governo com predominância de políticos da UDN, dizia que a intervenção tinha caráter corretivo e era temporária. Porém, as Forças Armadas, lideradas pelo general Costa e Silva, não tinham interesse no papel de moderador, mas sim em estabelecer a linha dura, de repreensão às atividades políticas da esquerda, consideradas pelos militares golpistas como terroristas. Castelo Branco morreu logo após deixar o poder em um acidente aéreo, mal explicado nos inquéritos militares, ocorrido em 18 de julho de 1967. Um caça T-33 a Fábio atingiu a cauda do Piper Aztec PA-23, no qual Castelo Branco viajava, fazendo com que o PA-23 caísse, deixando apenas um sobrevivente. No processo sucessório, Castelo foi pressionado a passar a faixa presidencial para o general de linha dura Arthur da Costa e Silva, mas estava organizado com o senador Daniel Krieger um movimento contra o endurecimento do regime.
Castelo Branco, apesar das promessas de retorno ao regime democrático, inaugurou a adoção de atos institucionais como instrumentos de repreensão aos opositores. Com isso, fechou associações civis, proibiu greves, interveio em sindicatos e cassou mandatos de político por 10 anos, inclusive o do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Em novembro de 1965, foi mandado cumprir o ato complementar número 4, que institucionalizou o sistema bipartidário no Brasil. Foram criados 2 partidos, um institucional e um oposicionista, sendo que o segundo jamais poderia ter quórum superior ao primeiro. O partido institucional, formado por integrantes do extinto PSD e UND, e chamado de Aliança Renovadora Nacional, ARENA, dava sustentação ao governo, portanto era obrigatório que tivesse maioria. O partido oposicionista foi nominado Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A população da época tinha um trocadilho para se referir aos 2 partidos. Um era o Partido do Não, o MDB, que era contra tudo o que o regime militar e seus presidentes faziam, e o outro era o Partido do Sim, Senhor, a Arena, que aprovava tudo que o governo fazia. Entre os membros do MDB incluíam comunistas do PCB, abrigados no MDB, que não aceitavam a luta armada como alternativa de oposição ao regime militar e se intitulava Resistência Democrática, sob justificativa do crescimento dos movimentos de esquerda e pela influência da propaganda pelos movimentos chamados de supervisivos. Observando ainda mais a população brasileira, mais humilde iniciava o movimento em direção à esquerda. A elite brasileira e a classe média começaram a temer o rápido avanço do chamado pelos comunistas de perigo vermelho, ou perigo comunista. Segundo os relatos publicados pelo Departamento de Documentação Histórica da Fundação Getúlio Vargas, os militares envolvidos no golpe de 1964 justificaram sua ação afirmando que o objetivo era restaurar a disciplina e hierarquia nas forças armadas e deter a ameaça comunista que, segundo eles, pairava no Brasil. Em 17 de julho, sob a justificativa de que a reforma política e econômica planejada pelo governo militar poderia não ser concluída até 31 de janeiro de 1966, quando terminaria o mandato presidencial inaugurado em março de 1967, o Congresso aprovou a prorrogação do seu mandato até 15 de março, adiando as eleições presidenciais para 3 de abril de 1966. Esta mudança fez com que alguns políticos que apoiaram o movimento passassem a ser criticados o governo, a exemplar de Carlos Lacerda, que teve sua pré-candidatura homologada pela União Democrática Nacional, UDN. Ainda em 8 de novembro de 1964, na estreia dos atos institucionais foram expedidos atos complementares. Nas eleições realizadas em outubro de 1965, o governo venceu na maioria dos estados, mas foi derrotado nos 2 mais importantes, Guanabara e Minas Gerais, onde foram eleitos respectivamente Francisco Negrão de Lima e Israel Pinheiro, apoiadores pela coligação PSD-PTN. Em consequência disto, o presidente Castelo Branco editou em 27 de julho de 1965 o Ato Institucional número 2, que, entre outras medidas, extinguia os partidos políticos, estabelecia as eleições diretas e indiretas para a presidência da República, facilitava a intervenção federal nos estados e autorizava o presidente da República a cassar mandatos parlamentares e suspender os direitos políticos. O que era um movimento militar passou a se constituir no regime, evoluindo para uma linha dura no comando do Marechal Arthur Costa e Silva. Bom, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o governo do Costa e Silva e espero que tenham gostado. Obrigada.